Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos e unidos online para falarmos de São José, neste ano dedicado ao nosso patrono, a partir da carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde. São José, com a sua forma de ser, né? De ser pai, de ser trabalhador, de ser homem, traz características que o Papa vai deixar bem evidentes na sua carta. E hoje nós vamos falar de São José, o pai com coragem criativa. A criatividade de São José está evidente já por causa da sua profissão, né? Por ser artesão, por ser marceneiro. São José era criativo, São José pensava em como construir os móveis, né? Em como trabalhar com a madeira. E a criatividade de São José não estava só no que ele concretizava do seu dia a dia, na sua profissão, mas estava também na capacidade de perceber saídas diante de situações conflituosas, com coragem, todas as vezes pegando Maria e Jesus, né, ao receber a informação, ao receber a revelação do anjo. José se encaminhava e com coragem pensava em saídas, em alternativas diante de uma situação conflituosa, né? José buscava uma alternativa para que houvesse uma solução. Acompanhado de Maria, junto a seu filho já prestes a nascer, José teve que pensar em uma alternativa. Por exemplo, quando teve que providenciar um local para que Maria pudesse ficar e colocar o menino. A manjedoura foi uma providência, né? Uma providência dessa criatividade de José. A coragem de José também estava muito presente, porque ele estava sempre acompanhado de Maria e de Jesus. Imagine que Jesus, vivendo em família com José, quantas oportunidades, né, José teve de providenciar algo para a sua família, como nós em nossas famílias temos que providenciarmos, né, tantas soluções no dia a dia. Em outra ocasião, José teve que partir para o Egito, né, e providenciar toda aquela viagem, organizar todo o caminho que deveriam percorrer. Essa atitude de São José nos faz pensar que nós também precisamos ser determinados, corajosos, cheios de entusiasmo para pensarmos alternativas diante de situações em que nós passamos por dificuldades. Na atitude de São José, a atitude de homem corajoso, né, de cristão corajoso e criativo, de pensar saídas, de pensar alternativas e também de acolher aqueles que estão mais expostos ao perigo. Maria e Jesus tinham em José, né, o amparo, a pessoa que encaminhava diante daquela situação. Nós também devemos fazer nossa parte, devemos proteger os mais vulneráveis, proteger as pessoas excluídas da sociedade, os marginalizados, estar ao lado dos mais necessitados, dos pobres, das pessoas que sofrem injustiças, que são perseguidas. Esse é o convite, né? E nós percebemos na atitude de São José essa possibilidade. Eu, com as minhas limitações, diante daquilo que eu enfrento no meu dia a dia, posso ter coragem, posso assumir essa condição com criatividade e pensar em saídas.
aliados a Maria, acompanhados de Jesus sempre, nós vamos ter essa força, né, que vem da nossa iniciativa e disposição, mas que fortalecidos, né, por essa presença constante, né, e da certeza de uma missão a cumprir. Que nós, a exemplo de São José, sejamos corajosos, sejamos criativos e determinados, né, a assumirmos a nossa missão, o nosso testemunho no dia a dia, né, sendo pessoas também disponíveis a levarmos o anúncio de justiça, de paz, de solidariedade. Né? O mundo precisa de nós. E sendo perseverantes e transmitindo esses valores, né, que nós aprendemos através de São José, nós podemos construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Que essa reflexão sobre José, o pai com coragem criativa, nos estimule, né, a continuarmos a nossa missão, a despertarmos em nosso coração essa capacidade de também sermos criativos, de sermos corajosos, de sermos determinados e enfrentarmos todas as situações com fé. Muito bem, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, que São José esteja sempre providenciando e intercedendo a Deus por nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um ano muito especial, estamos falando da virtude de São José, do santo do silêncio, do Pai de Jesus, aquele que traz a coragem, a criatividade e o espectro de guardião no plano da salvação de Deus. E aí o que a gente pode refletir? Que nem só do sonho vive o ser humano. A realidade é imperativa, por mais que seja profundamente agradável ouvir a voz de Deus nos despertarmos ao meio do sono. É inadequado viver preso a Ele. Somos homens e mulheres chamados por Deus a viver inseridos no cotidiano. E é esse cotidiano que estamos vivendo a entender a vontade de Deus na vida de cada dia que a gente possa estar vivendo os projetos de Deus. O sonho de Deus, ele não é um sonho de alienação, pelo contrário, ele alimenta para que possamos viver na autenticidade do dia a dia. E esses pontos, o qual foi pensado, o qual foi desejado, o qual José desperta, para que se possa ter coragem de aceitar a proposta, uma proposta ousada, um homem que era noivo de uma jovem donzela que de repente aparece grávida. A criatividade de poder passar por tudo isso, passar por todas as dificuldades, estar atento ao olhar as notícias do dia a dia e as mensagens que Deus dava, e principalmente um pai guardião, um esposo guardião, uma pessoa que constituiu a Sagrada Família. E aí o que a gente pensa? O que pensar depois desse despertar que São José teve, que foi a partir desse momento que ele teve a coragem, a ousadia de aceitar a vontade de Deus? José sabia que só lhe restava uma opção. Ele era um homem justo, coerente, ele queria obedecer à vontade de Deus. Mas obedecer de uma das mais difíceis dificuldades da humanidade. Como ele, humano, poderia dizer um sim a Deus de uma forma tão aparentemente fantasiosa? Um rapaz noivo, como poderia estar em sonhos dizendo que ele também poderia ser o pai adotivo do Salvador? Então, esse sim de José era a opção de obediência e obedecer à vontade de Deus. E esse fruto da obediência de São José é uma atitude de carinho. Ele acolheu Maria como sua esposa e, excepcionalmente, com o fruto da obediência a Deus, ele replica gestos de amor, gestos de justiça, gestos de carinho, gestos de criatividade. Então, a ternura de José, a solidariedade de São José para com o outro, porque ele foi um
dos que aceitou a proposta da salvação do mundo, através do seu sim, quando acolheu Nossa Senhora com o menino Jesus em seu ventre. O que Deus deseja passa necessariamente pela maneira digna de Deus. Nesse caso, nos leva a participar do projeto de Deus e viver nos projetos dos homens. José foi obediente à vontade de Deus, o filho da salvação nasceu e assim a gente pôde participar do momento mais importante da humanidade, que Deus se fez presente entre nós. Através do projeto de Deus, a gente pôde ter o sim de José. E hoje o que é que a gente percebe? A gente tem um santo do silêncio, um santo que está por nós, um santo que a gente usa como exemplo dentro da nossa percepção de mundo, um mundo que por vezes é um mundo tão cruel, tão cheio de holofotes, onde você precisa se fazer presente. E aí, através de São José, a gente entende que a gente precisa escutar mais, a gente precisa ser mais humilde, a gente precisa entender mais a vontade de Deus na nossa vida. E assim o que eu tenho a dizer, que São José é o nosso santo, é o santo que mostra uma forma de salvação que a gente pode ter como exemplo de vida, através da sua humildade, através do seu amor, através que ele soube escutar a vontade de Deus, as promessas que Deus fez. E assim, eu nesse momento gostaria de rezar com todos uma pequena oração. Confesso, querido Deus, que tenho dificuldades em obedecer à sua santa vontade. Ajuda-me a ser um filho, como São José, obediente, um filho corajoso, um filho criativo, um filho guardião, um filho que a gente possa te dizer que está presente conforme a vontade de Deus. Amém?